Pessoal, bom dia. Mais uma vez eu estou aqui para corrigir. Eu tinha parado isso na página 78, que a gente estava terminando o plano cartesiano. Continuar a correção dessa atividade. Questão 5 fala o seguinte: Lilian fez o gráfico da localização de diversos lugares do playground do clube e do bairro no plano cartesiano mostrado a seguir. Há também uma fonte no meio do caminho, entre o escorregador e a corda de escalada. Tá bom, não tá aqui, depois a gente desenha. Lembro vocês que no plano cartesiano, esse eixo X, que é esse eixo horizontal, nós também podemos chamá-lo de eixo das abscissas. E esse eixo Y, que é esse eixo vertical, nós também podemos chamar de eixo das ordenadas. E quando eu junto dois números, tem uma coordenada. Ok. Vamos ver o que ele está pedindo. Quais as coordenadas que ele deve representar a fonte? Cadê essa fonte? A fonte está no meio do caminho entre o escorregador e a corda de escalada. No meio do caminho eu vou entender como ponto médio. Olha o escorregador e olha a corda de escalada. A distância do escorregador para a corda de escalada é 4 unidades. São 4 quadradinhos que eu estou contando. 1, 2, 3, 4. Então a fonte tem que estar na metade. Ó, aqui, no ponto médio. Então, esse ponto médio tem abscissa 4 e ordenada 7. Então, a fonte deve estar no ponto. A fonte deve estar no ponto 4 e 7. Por quê? Pois é o ponto médio, que é o ponto que está no meio do segmento formado pelo quê? Pelo escorregador e corda de escalada. Formado pelo escorregador e a corda de escalada. Ponto. Escreva as coordenadas de cada ponto do clube. Vamos ver. Gangorra. Ó, Gangorra está aqui no cantinho. Tem abscissa 8 e ordenada 2. Então, Gangorra, 8 e 2. Sempre primeiro a abscissa, que é o X. Sempre depois ordenada, que é o Y. Balanço. O balanço está aqui do lado da gangorra. O balanço tem abscissa 9 e ordenada 4. Então, as coordenadas do balanço vão ser 9 e 4. Escorregador. A abscissa do escorregador é o 4, só que o escorregador está lá em cima no 9. Então, o escorregador está no 4 e 9. O X vale 4, o Y vale 9. Escadinha. Escadinha está no X, abscissa valendo 2 e Y ordenada valendo 7. Então, a abscissa está no 2 e 7. Trepa, trepa. Cadê? O que é trepa, trepa? Aquelas gaiolinhas que você fica subindo. Não sei, no meu tempo não chamava desse nome estranho. O X vale 7. O Y vale 6. Então, trepa-trepa tem abscissa 7, ordenada 6. A corda de escalada, ela está na mesma abscissa do escorregador, que é 4. A diferença é a ordenada, é o Y. Que o Y dela, da corda de escalada, vale 5. 4 e 5. E, por fim, a fonte. Fonte eu acabei de falar que é 4 e 7. E ele já forneceu o carrossel. O carrossel, como ele está em cima do eixo Y, o X vale 0. Ok? Atividade 7, estatística, probabilidade combinatória. Os valores em reais das vendas do Patrícia no primeiro semestre foram
3.400, 1.400, 2.000, 3.500, 3.200, 2.100. Qual o valor médio das vendas de Patrícia? Então, se é primeiro semestre, quando você conta, eu pelo menos contei, foram 6 meses. Dá para a gente somar. Como que a gente acha a média? O símbolo da média é um X com tracinho em cima. Você não precisa colocar. Mas como que a gente acha a média? Você soma os 6 valores, mais 2.000, mais 3.500, mais 3.200, mais 2.100. Como tem 6 valores, você apenas os divide por 6. Então, o que significa a média? Se em todo mês eu vendesse um único valor, qual valor que seria esse? 3.400 mais 1.400 dá 4.800. Mais 2.000, 6.800. Mais 3.500 dá 10.300. Mais 3.200 dá 13.500. Mais 2.100, 15.600. Então, a soma disso tudo é 15.600. Dá para dividir por 6? Dá. Dá para dividir por 6 porque dá para dividir por 2, porque é par, e dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, é R$2.600. Então, isso tem unidade. Então, significa que teve mês que ela ganhou mais, teve mês que ela ganhou menos. Todo mês ela ganhasse a mesma coisa, seria isso. 2. Carlos foi passar suas férias no sítio de seu avô. Com as roupas que levou, Carlos pôde compor a roupa que vestiu a partir de 2 bermudas, 2 camisetas e 3 pares de meia, todos de cores distintas. Sabendo que todos os dias que esteve no sítio, Carlos vestiu de maneira diferente, combinando uma bermuda, uma camiseta e um par de meia. Quantos dias que ele passou na casa do seu avô? Então ele levou exatamente igual para o número de todas as combinações possíveis. Ó, existem 2 opções de bermudas, 2 opções de camisetas e 3 opções de pares de meia. Como é bermuda e camiseta e meia, quando o princípio multiplicativo da matemática diz que quando é E você multiplica, porque para cada bermuda vai existir uma camiseta diferente. Para cada camiseta vai existir um par de meia diferente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Se tem 12 combinações, então a gente conclui que ele passou 12 dias na casa do avô, no sítio do avô. 12 dias no sítio do avô. Ponto. Página 80. Apenas uma chave abre um dos cadeados. O modo de determinar o número máximo de tentativas que devem ser feitas para abrir o cadeado certo consiste em listar todas as possibilidades formadas por pares compostos por uma letra e um número. A letra se refere a uma chave e o número a um cadeado. Quanto às possibilidades de abertura de um cadeado, não importa qual seja. Então, ele quer formar pares por uma letra e um número. Tá? A letra é a chave. Então, quer dizer que a chave A pode tentar ser usada para abrir o cadeado 1. A chave A, a primeira letra, né? A chave B pode tentar ser usada para abrir o cadeado 1, ou a chave C pode tentar ser usada para abrir o cadeado 1. Ou a chave A pode tentar ser usada para abrir o cadeado 2, a chave B também pode ser usada para abrir o cadeado 2, ou a chave C também pode ser usada para abrir o cadeado 2. Portanto, resposta existem 6 possibilidades de você acertar. Eu não sei qual é a chave certa nem é o cadeado certo, mas eu sei que como existem 2 cadeados e 3 chaves, 2 vezes 3 dá 6. 4. Uma caixa contém 30 bombons que são só diferentes pelo sabor. 12 são de coco, credo, não gosto. Deixa eu começar a grifar. 6 são de morango. 8 são de uva. E 4
são de banana. Retira, seu acaso, um desses bombons da caixa. Qual é o sabor do bombom com a maior chance de ser retirado da caixa? Qual que tem mais chance de ser retirado? É o que tem mais. O que tem mais quantidade é o de coco. Se você pensasse em probabilidade, a probabilidade de você retirar um bombom de coco são 12 bombons no total de 30. A probabilidade de você retirar um bombom de morango são 6 bombons de morango no total de 30. A probabilidade de você retirar um bombom de uva são 8 em 30. E a probabilidade de você retirar um bombom de banana são 4 em 30. Então, resposta: o bombom de coco é o que tem maior probabilidade de sair. Bom, ó o cardápio. Tem um prato principal, que é uma carne, uma proteína, uma salada, um acompanhamento e uma sobremesa. Promoção: escolha um prato principal, uma salada, um acompanhamento e uma sobremesa e pague apenas R$ 9. Está bem barato. Quantas combinações diferentes João pode fazer? Então você vai pensar, no prato principal, João tem 4 opções de escolha. Na salada, João tem 3 opções de escolha. No acompanhamento, João tem 3 opções de escolha. E na sobremesa, também tem 3 opiniões de escolha. A gente vai multiplicar tudo. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3 dá 108. 108 combinações possíveis. Qual é a combinação que você faria? Difícil, né? Agora, deixa eu pensar. Eu gosto de peixe e eu gosto de frango. Só que peixe frito não, só se fosse peixe grelhado. Então, depende como seria esse peixe. Se fosse filé de frango, eu escolheria filé de frango. Salada mista, porque vai tudo. Gosto de tomate, gosto de palmito, gosto de alface. Aí acompanhamento, não tô nem comendo arroz nem batata. Talvez eu pediria para trocar por uma salada, mesmo que esse purê fosse purê de outra coisa que não fosse de batata, né? Purê de mandioquinha, purê de batata doce eu comeria. E fruta, gosto. 6. Só que essa é uma das 108 opções. Existem 108 maneiras de você escolher. 6 fala assim: o resultado de um lançamento de um dado de 6 faces é o número que estiver na face voltada para cima. Por exemplo, a gente jogou esse dado, saiu a face 5. Tem uma coisa na matemática que a gente chama de espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto com todas as possibilidades possíveis. Então, no lançamento de um dado, o espaço amostral pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Supondo o lançamento desse dado de 1 até 6, quais as chances de obter um número com face maior do que 4? São quantas opções? São 2 opções no total de 6. Resposta: existem 2 chances em um total de 6. A probabilidade é uma fração, é 2/6, simplifica, que é 1/3. Então, você tem 1/3 de chance de obter um número maior que 4. Atividade 8, operações com números racionais. O que é 0,2 ao cubo? Elevar um número ao cubo é pegar esse número e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Só que aí você vai contar que esse número vai ter 3 casas decimais. Então, você precisa colocar 3 casas após a vírgula. Então, fica 8 milésimos.
Numa avaliação em forma de um teste, olha essa questão 2. Se resolveu uma equação, encontrou como resultado o valor 0,333333. Você lembra que isso daqui é uma dízima periódica, cujo período é 3. Como que a gente determina a fração geratriz? 0,3333. Como tem uma casa decimal só esse período, você vai multiplicar essa equação por 10. E aí você vai subtrair a de baixo da de cima. Ó, 10x menos x dá 9x. Fazendo menos. 3,3333 menos 0,0333, você corta os 333, vai sobrar 3. O 9 que está multiplicando, faço do lado dividindo. 3 nonos, que é 1/3. Outra forma que a gente viu uma regrinha prática, você escreve o número que está se repetindo, que é 3, e como só tem uma casa decimal esse período, que ele está se repetindo uma vez, você põe 9. A gente tinha visto, por exemplo, que se fosse para usar 0, 35, 35, 35, você escreveria o período, e como tem duas casas decimais, dividiria por 99. Coisa assim. 3. Segundo o IBGE, a população de Salvador é 2.998.056 habitantes. Qual que é o número arredondado que está mais próximo do valor apresentado? Então, depende de onde você arredondar. Porque se você arredondar aqui na centena, você vai falar que é 2.998.000 habitantes. Se você arredondar aqui, você vai falar que é 2, você arredonda para cima. Como esse número está muito próximo de 3 milhões, eu vou supor o arredondamento na unidade de milhar. Então, como é 2,99, eu vou arredondar para cima. Arredondando na unidade de milhar, na vírgula, temos aproximadamente 3 milhões de habitantes. Em São Paulo, você sabe quantos são? Mais, né? Mais de 11. 4. Juliana calculou aproximadamente o valor de raiz de 2 mais raiz de 3 e obteve como resultado um número natural. Porque ela calculou aproximadamente. Você pode falar que raiz de 2 mais raiz de 3 é raiz de 5? Ou somar os números que estão aqui dentro? Claro que não. A gente pode tentar estipular um valor aproximado para a raiz de 2 e para a raiz de 3, lembrando o seguinte, que a raiz de 1 é 1, que a raiz de 4 é 2. 1 é menor do que 2. Então, a raiz de 2 e a raiz de 3, elas estão entre 1 e 2. Elas estão entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Então, repare que vai ser um número 1, alguma coisa. Só que a raiz de 2 está mais perto do 1. A raiz de 2 ela vale mais ou menos 1,4. Tem infinitas casas depois da vírgula. São números irracionais. A raiz de 3 vai valer mais ou menos 1,7, porque ela está mais próxima do raiz de 4. Se você somar 1,4 com 1,7, vai dar 3,1, alguma coisa assim. Então, resposta: aproximadamente 3. 5. Como que a gente faz? 0,4 dividido por 0,02. Tem duas casas depois da vírgula, tem duas casas depois da vírgula. Eu sempre coloco o número de casas depois da vírgula igual, lembrando que 0,4 é a mesma coisa que 0,40. Por quê? Porque se eu multiplicar o dividendo por 100, fica 40. Se eu multiplicar o divisor por 100, fica 2. É meio que se eu cortasse as vírgulas. E o resultado, como eu multipliquei tanto dividendo quanto divisor pelo mesmo número, não vai fazer diferença. 40 dividido por 2 dá 20. Então, o resultado de 0,4, 4 décimos, dividido por 2 centésimos, é 20.
E menos 3 à quinta? O expoente indica por quantas vezes que você deve multiplicar a base por ela mesma. Primeiro, deixa eu pensar no sinal. Menos multiplicado por menos dá mais. Multiplicado por menos dá menos, com menos dá mais, com menos dá menos. Então, quando a base é um número ímpar, aliás, a base é um número negativo, o expoente é um número ímpar, o resultado é negativo. Mas tem que fazer 3 vezes 3, 5 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Simples. 7. Qual que é o resultado da expressão numérica? 0 elevado a 25, mais 25 elevado a 0, não precisa desses parênteses, mais 1 elevado a quarta, também não precisa desses parênteses. O que é 0 elevado a 25? É 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, 25 vezes. Isso dá 0. 25 elevado a 0 é uma propriedade da matemática que diz que todo número que não é 0, quando elevado a 0, dá 1. Depois, 1 elevado à quarta é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, que dá 1. Então, o resultado disso é 2. Pronto. Aí fica de tarefa para vocês, para a próxima aula, fazer a atividade 9, que é uma atividade de estatística, ver quantidade de gráfico, né? Então, aqui eu tenho um gráfico de setores, que a gente chama de gráfico de pizza, tem um gráfico de colunas. E a atividade 10 é uma atividade para montar equações. Então, são probleminhas que você vai resolver equacionando-os. E para resolver essas equações, podem ser usadas equações ou de primeiro grau ou de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, existe aquela fórmula, que é a fórmula que eu falo que não é de Bhaskara, porque não foi Bhaskara quem inventou. Dúvidas? Me procurem.